Sabemos, a Berenice saiu da série de DPA e agora está no mundo de Ondion. Ela aproveita para ir para uma temporada de férias com jovens bruxos e como a primeira tarefa dela era escolher o portal correto para conseguir chegar ao seu destino, ela consegue chegar no acampamento Luminous, que existe há mais de 250 anos, que a cada ano eles mudam a localização. A primeira coisa que ela se depara é com os besouros luminosos. Sem mal a ninguém. A Berenice se depara com um garoto se chamado Yuri, que logo após ela conversa com o Toby, que é o seu grande amigo, e a Luby também explica que eles são dos monitores do acampamento junto com a Mila. Em seguida ela conhece a barraca, onde ela vai passar toda a sua jornada, e sim, ela é maior por dentro. O nome da sua colega é Petra. Ela ainda acaba contando que ela consegue conversar com pedras, e ela fala que o nome da pedra da Berenice é Tita. No bloco nos deparamos com o espelho avisando que eles vão ter que ter a sua primeira missão, conhecida como Jornada de Fogo. Dentro dessa cerimônia, a supervisora acaba contando que cada floresta tem um segredo mágico. Essa tem uma lenda muito antiga, conhecida como Minish, que são guardiões do cristais do poder, que acabam ampliando o poder de quem acaba tocando. E é claro, quem ganhar a competição vai ter a oportunidade de tocar no cristal, mas por enquanto é proibido. E se um garoto acaba tocando e acaba não dando muito certo, simplesmente tocar nele. ela fala que nem sempre aumento de poder traz coisas boas e é melhor para as pessoas ter pouco poder e muita habilidade e saber como usá-los com sabedoria. Logo após, a instrutora acaba virando o pássaro e o Toby acaba levando eles até a roda do poder e fala que lá todos vão descobrir o seu animal interior. E sim, quase todos acabam começando a ver o seu animal interior, mas a Berenice começa a ter visões completamente assustadoras e acaba se desequilibrando, estragando a experiência de todo mundo. Mas ela vai até o lago e acaba se deparando com Yuri, e é nesse momento que ela acaba descobrindo que no mundo de Ondion tem animais híbridos como o próprio Yuri, que é uma mistura entre bruxo e polvo, e ele mostra os seus tentáculos que brilham no escuro. Ele ainda tem ventosas. Logo após, ela acaba encontrando uma pedra igual a da sua visão, e sim, todo mundo acha isso extraordinário, que ela conseguiu ter uma visão na sua primeira jornada. Os jovens a receberem a varinha de ébano da história de Ondion. No próximo bloco, ela acaba escutando alguns gritos, então a Berenice mais a Petra vão investigar e acabam se deparando com tinta de polvo e com tênis do Yuri, que sim, logo após todos saem à procura do garoto desaparecido. Algumas pessoas chegam até a questionar a Berenice, perguntando se o tênis é mesmo do Yuri, mas todos eles continuam as buscas, mas um dos garotos não querem procurar, e o garoto vai até a sala da supervisora e acaba tocando no cristal, mas é nesse momento que nos deparamos com o vulto passando em volta. No seguinte, nos deparamos com a grande notícia da supervisora, que acaba falando que o Murro acabou encontrando o Yuri em formato de polvo, e sim, todas as pessoas conseguem se transformar no seu animal interior, e fala que esse polvo é um garoto desaparecido porque foi encontrado o anel do Yuri, que é ao lado do polvo. E é claro, a Berenice fica muito preocupada e resolve conversar com o Toby, perguntando por que ele se transformou em polvo. O Toby fala que ninguém sabe a resposta. O importante é que ele tá aqui. Em segurança, ele tá aqui. Possível fazer, voltar a ser um ser humano. Ela só consegue voltar se ele realmente querer. O importante é que ele está aqui. Logo em seguida nos deparamos com a Petra e sim, acaba passando um vulto ao lado dela, mas a Berenice tenta conversar com o fogo para tentar desabafar. A primeira investigação da Berenice é um garoto que tem o seu animal do poder como água viva. Quando ela pergunta para ele o que ele está fazendo, ele fala que está tentando recarregar o seu poder, que já dentro dessa floresta o poder dele está descarregando muito rápido, que é uma coisa muito estranha. O garoto ainda acaba explicando que a família dele é muito sensível em questão à energia e que essa floresta descarrega todo mundo, mesmo que as outras pessoas não consigam sentir, ele sente que tem algo sugando os poderes dele. No próximo bloco nos deparamos com a segunda missão dos bruxos. Eles vão ter que usar o pêndulo. Se ele se mover para a direita, significa que sim. Se ele se mover para a esquerda, significa que não. O primeiro garoto pergunta para o pêndulo se ele vai tocar no cristal do poder. O pêndulo fala que não. Outro garoto pergunta se a energia dele vai voltar a ficar estável. O pêndulo fala que sim. A Berenice pergunta se o Toby gosta dela. O pêndulo fala que sim. Ela ainda pergunta se o Toby gosta da outra supervisora. O pêndulo fala que sim. Logo após, a Berenice vai até o Yuri e pergunta para o pêndulo se ele vai voltar a ser um ser humano. O pêndulo fala que não. Logo após, a Petra é convidada para sair junto com o garoto que se transforma em lobo. E é claro, ela conta tudo para a Berenice. Ela acaba falando que já viu os dois discutindo uma vez e que a garota poderia aproveitar para tentar tirar informações do garoto lobo. Seguinte, dentro da festa, todos acabam se deparando com Yuri, que simplesmente desapareceu. E é claro, a Berenice desconfia do garoto lobo e o garoto que se transforma em água viva vai avisar a todos que a Berenice corre perigo, mas quando a Berenice se depara com o garoto lobo colocando Yuri na pia, pergunta o que ele está fazendo. Ele acaba falando que está tentando trazer ele de volta, já que ele se sente mal por ter brigado com ele e acha que ele se transformou em polvo por conta disso. Você só... Queria pedir desculpa pra ele. Eu mandei mal. Acaba chegando a supervisora, que acaba chamando o garoto lobo para a sala dela, que acaba explicando tudo. Logo após, a supervisora se reúne com a Mila, que acaba falando que é muito estranho que esse garoto está demorando tanto para conseguir se transformar de volta, e pede para a Mila se reunir com os conselheiros de Ondion. E sim, a Mila tem que ir embora durante um tempo para conseguir chegar até os conselheiros, e a Berenice acaba se despedindo dela. Logo após, a Berenice vai conversar com o povo e percebe que os tentáculos deles não brilham no escuro e que ele não é o Yuri. E amanhece, a Berenice acaba contando para a Petra que os tentáculos do povo não brilham no escuro e que ele não é o Yuri, sim.
todos ficam sabendo, até mesmo a supervisora, ela própria fala que vai ter que fazer alguns testes para saber se ele realmente é o Yuri ou simplesmente um povo comum. Logo após é o comunicado a terceira missão dos feiticeiros, eles vão ter que encontrar uma árvore para receber eles, então eles vão ter que andar dentro da floresta e todos vão ter que tocar nas árvores e pedir licença para entrar. Oi? Todos começam a encontrar a árvore, a primeira a encontrar é a garota que consegue conversar com o vento, a segunda pessoa que consegue encontrar é a Petra, mas a Berenice continua procurando a árvore que aceite ela acaba se deparando com o Toby, se transformando no seu animal interior e saindo voando, e sim, o animal interior dele é um urubu, mas a Berenice finalmente consegue encontrar a árvore e ela acaba descobrindo que seu animal interior é um besouro luminoso, e sim, ela consegue conversar com ele, mas logo após começa um terremoto. Mais afetada é a Petra, já que a sua árvore fica completamente trancada, cheia de pedras por fora, o garoto lobo consegue encontrar a árvore dela e começa a ajudar ela junto com o garoto água-viva. Quando ela finalmente sai de dentro da árvore, ela começa a perceber que o seu tornozelo está torcido e a Berenice acaba perguntando se foram os besouros que fizeram o terremoto e eles não respondem, mas acabam levando ela para uma pedra que tem um símbolo dos Minis e as criaturas mágicas que todos acham que são apenas lendas. Esse símbolo de novo. Berenice vai se consultar com o fogo sagrado. Pela primeira vez, ele começa a falar com ela e ele começa a deixar um livro completamente fluorescente. Então a Berenice pega para dar uma olhada. Esse livro fala sobre os Minish, a mesma criatura mágica onde é encontrado o símbolo. Quando ela está tentando ler o livro dentro do seu quarto, acaba aparecendo a sua amiga perguntando o que se trata o livro. Ela acaba contando que é sobre os Minish, que eles vivem dentro de uma mina cheia de cristais. Petra acha isso surpreendente, mas fala que a Berenice precisa se distrair o mais urgente possível e acaba convidando para ir para o encontro secreto dos bruxos. Nesse encontro, acaba acontecendo coisas extraordinárias, já que eles resolvem brincar de verdade ao desafio rodando a varinha mágica. A primeira pessoa a ser escolhida é o garoto água-viva, que é desafiado a invadir o pensamento da Berenice, mas é claro que ele não concorda. A próxima pessoa a ser escolhida é a Petra. O garoto simplesmente pergunta qual é o animal interior dela. Uma tartaruga. Mas minha conexão com a natureza é maior com as pedras mesmo. Tendente a uma tartaruga, apesar dela conversar com pedras. A próxima pessoa, a Berenice, que escolhe a verdade, pergunta para ela por que aquele povo não é o garoto desaparecido. Ela fala que além de os tentáculos dele não brilharem no escuro, ela suspeita que possa ter pegado o garoto foi os Minish. É claro, todo mundo acha que é uma piada, porque todos sabem que isso não passa de uma lenda, mesmo que a Berenice pense ao contrário, então ela resolve ir embora da brincadeira. Logo após nos deparamos com a supervisora vendo o teste do povo. Adivinha, o teste foi completamente sabotado, a água ficou azul, se a água ficasse verde o povo seria comum, se a água ficasse vermelha teria propriedades mágicas e poderia ser o Yuri, que além disso eles notam que o clima simplesmente mudou. De repente, no próximo bloco nos deparamos com a outra prova dos bruxos, conhecida como Fita dos Desejos. Todos eles têm que atirar um arco e flecha nas árvores com seus desejos, e sim, quase todos acabam conseguindo. A Berenice deseja que o garoto desaparecido volte novamente. Após nos deparamos com a supervisora conversando com a Mila, perguntando se é verdade se os testes foram alterados. A Mila confirma e a supervisora pede para ela pegar uma amostra d'água para os conselheiros examinarem para conseguirem saber quem conseguiu sabotar. Enquanto isso, a Berenice está tentando se declarar para o Toby, mas antes deles se encontrarem, ela acaba caindo dentro de um poço profundo e quem acaba ajudando ela são os besouros fluorescentes. Ela acaba encontrando o Toby e acaba contando que o animal dela é um besouro e também ela acaba contando que o animal dele é um urubu. Apesar das pessoas acharem um pouco nojento, ele vê o animal dele como um animal da purificação que acaba comendo e purificando a terra, protegendo o planeta, mas algo completamente estranho acaba acontecendo, já que a barraca da Berenice simplesmente acaba pegando fogo sem nenhuma explicação, e é claro, a Berenice fica desesperada, já que o livro dela está dentro da barraca. Eu tinha pra encontrar o Yuri. Vem pra cá. Após, a supervisora do acampamento acaba pegando os vestígios do acampamento da Berenice para levar para análise, porque está acontecendo muitas coisas estranhas dentro desse acampamento. O Ugro acaba encontrando algumas pedras que possa ser da Petra. Enquanto isso, o Toby vai fazer um encantamento para tentar aumentar a barraca, mas a Petra, ela que as pedras não são dela, mas a Berenice acaba falando que está desconfiada que alguém possa ter colocado fogo na barraca dela de propósito para conseguir queimar o livro, que ela tinha a única pista sobre os Minish. Então eles são culpados de tudo agora. Duplo. Logo nos deparamos com a supervisora do acampamento. Ela descobre que a água realmente foi sabotada e que o povo realmente não é o Yuri, que o garoto que desapareceu. Logo após nos deparamos com a Berenice, que está junto com o garoto que consegue projetar fogo. Ele fala que tem uma coisa para contar para a Berenice, que é alguns desenhos sobre os Minish, que fala que a única maneira dela conseguir ver esses desenhos é se ela se enrolar com a manta dos sonhos. Ela, sabendo que é estritamente proibido, que só pode ser feita com a supervisão, ela resolve tentar e o garoto acaba saindo correndo, mas o garoto água-viva acaba vendo tudo e contando para o Toby, que vai correndo para tentar ajudar a Berenice. É claro, o Toby acaba perguntando para
para ela onde ela conseguiu a manta mágica, ela acaba falando que conseguiu com o Glock, então a Berenice vai até a sua barraca e acaba ficando surpresa porque ela começa a nevar do nada e a floresta. Enquanto isso, o Toby acaba falando com a outra supervisora o que aconteceu com a Berenice sobre ela ter pegado a manta escondida. Chegou um momento que a Berenice começa a ficar completamente desesperada e começa a se lembrar do que aconteceu dentro da sua visão, e é nesse momento que ela consegue pela primeira vez se transformar no seu animal interior. Ela se transforma num besouro e é claro, a Petra vai correndo para a barraca, mas ela não encontra a Berenice, mas ela encontra o besouro e sabe que a Berenice, é nesse momento que ela tenta ensinar a Berenice a ela voltar ao normal. Ela fala que ela só consegue se ela realmente querer e se ela se concentrar. Transformar no seu animal de poder. Que legal, amiga. Agora volta, vai. Me conta tudo. Ela consegue voltar ao normal novamente, então ela fica muito feliz e vai conversar com a sua amiga em particular sobre o garoto lobo. E é nesse momento que nos deparamos com o Toby. É claro, a Berenice está um pouco chateada por ele ter contado para a supervisora que ela usou a manta sem a permissão de um supervisor. No próximo bloco, nos deparamos com a supervisora tentando procurar o livro para conseguir devolver o cristal para o local de origem, que isso pode estar causando desequilíbrio na floresta. Nos deparamos com a quarta missão dos bruxos, que se chama Duelo das Varinhas. Cada um dos bruxos são selecionados aleatoriamente para o Duelo dos Bruxos. Todos eles conseguem ter o seu par perfeito do duelo, mas a Berenice acaba ficando com o garoto mais medroso do grupo, que é o garoto Água Viva. Ele só fica tentando se esquivar e nunca tenta atacar no duelo de varinhas, mas quando ele lança o seu primeiro feitiço, a Berenice é gravemente ferida no braço e é claro, todos ficam preocupados pela Berenice. No momento que eles falam que a varinha foi completamente sabotada, mas a Berenice vai correndo até a supervisora e lá eles têm a única solução de tentar tirar a magia que está dentro do braço dela, causando todo tipo de dor, que tem uma magia negra dentro do braço dela. Sempre quando ela retira essa magia negra, dói tanto quanto permanecer no braço. A supervisora consegue conversar com a Berenice e fala que vai melhorar bastante quando a magia negra sai, mas a Berenice acaba perguntando para a supervisora se ela acredita nos Minish. Você acredita nos Minish? Repente é encontrado os Minish, que resolvem seguir. Enquanto isso, a supervisora percebe que o cristal foi simplesmente roubado. Voltando a Berenice, ela está no meio da floresta, atrás da criatura misteriosa. Enquanto isso, o supervisor está tentando enxergar o que aconteceu dentro da sala, mas ela não consegue enxergar nada, e é nesse momento que ela percebe que o colar dela foi trocado por outro colar falso. Enquanto isso, a garota que conversa com o vento escuta que o cristal sumiu, e a Berenice também. É claro, todo mundo começa a desconfiar dela. A Berenice está correndo atrás, simplesmente desapareceu, e é nesse momento que ela se depara com um homem com cristal do poder completamente obcecado. Sim, o Ugro, ele ainda se depara com um livro que não foi queimado dentro da sua barraca. Na realidade, está com um homem misterioso que começa a ler e retirar a página do livro onde fala sobre os cristais. Enquanto isso, os outros bruxos tentam procurar a Berenice, falando que a Berenice começa a conversar com os Minish, que lembram que ela protege o cristal. Então ela faz um pedido para eles, que eles levem ela até os cristais. Nos deparamos com as novas notícias da Mila. Quem sabotou a água na realidade foi o Ugro. A Mila ainda conta que teve uma certa rivalidade com o pai do Yurik um tempo atrás, e a supervisora começa a se lembrar de tudo o que aconteceu. Ela disse que tinha escutado uma história de algo que tinha acontecido, mas o Ugro mudou de nome e se disfarçou de outra pessoa. Logo após, nos deparamos com Toby encontrando uma casa misteriosa no meio da floresta enquanto estava sobrevoando como urubu. Mas não é só ele que encontrou, os bruxos também. Eles descobrem que a casa é do Ugro deles. Eles encontram um cristal da supervisora que acaba devolvendo para ela. Ela fala que o Ugro está extraordinariamente perigoso atualmente, que eles têm que tomar muito cuidado. Por enquanto, ele vai tentar resolver o nevoeiro que está lá fora. Enquanto isso, a Berenice está atrás do homem misterioso que está com o cristal nos seus braços. Enquanto isso, o Toby mais o garoto Água Viva estão na floresta, estão seguindo os besouros cintilantes. Eles sabem que eles indicam o caminho até a Berenice. Logo nos deparamos com a Berenice, que acaba encontrando o Ugro, que tem o objetivo de absorver os poderes dos cristais, mas é claro, o Ugro acaba falando que a Berenice sempre anda sozinha e que ela não aprendeu nada com o acampamento. E Yuri, que foi bem mais fácil, só bastava dar um empurrãozinho. E é nesse momento que o homem misterioso acaba lançando um feitiço na Berenice, que acaba desmaiando. O bruxo que está dentro do acampamento não consegue sair por causa da magia de proteção da supervisora, então decide reunir para lançar energias positivas para Berenice. Que a magia nos ajude. Ela consegue acordar o mais rápido possível, ainda mais com a ajuda do Toby. Com a energia positiva dos outros bruxos, ela tem que passar pelo portal onde está o Ugro, só que ela está completamente selado com pedras, então ela tem a brilhante ideia de se transformar em um besouro para ficar minúscula, assim conseguir passar por uma das brechas, e assim ela consegue finalmente encontrar o Yurik, o garoto que estava desaparecido. Mas é nesse momento que o homem misterioso começa a atacar eles. No momento que nos deparamos com a jogada rápida do Yurik, que consegue lançar uma tinta de polvo no bruxo misterioso, mas é nesse momento que a Berenice resolve fazer um acordo com o bruxo misterioso. Se ele deixar os amigos dele em
paz, ela mostra onde estão os cristais e sim, ela acaba fazendo com a ajuda dos Minions, mas o bruxo misterioso, de tanto absorver os poderes, acaba simplesmente sendo desintegrado, porque como disse a supervisora no início, às vezes muito poder acaba consumindo o bruxo. Poder absoluto! Que os bruxos conseguem abrir o portal e irem ajudar a Berenice a encontrar o ex-garoto desaparecido e sim, todos acabam vendo os Minions, principalmente a supervisora que acaba pedindo desculpa por ter pegado os cristais por causa de todo o desequilíbrio na natureza e é claro, a Berenice é levada para o acampamento para ela se recuperar, enquanto isso Yuri que acaba contando que foi empurrado pelo bruxo misterioso no momento que ele reconheceu que o bruxo ele tinha tido uma rivalidade com o pai dele há muito tempo atrás. Com o tempo a Berenice finalmente acorda, a primeira pessoa que ela acaba se deparando é com o Toby, ela acaba convidando ele para uma reunião junto com a supervisora que acaba elogiando a Berenice pela sua bravura e pela sua coragem, junto com Yuri, que logo após nos deparamos com um grande beijo da Berenice com o Toby, é claro, depois eles comemoram e voltam o garoto desaparecido, mais conhecido como Yuri, que por fim a Berenice sai voando junto com o Toby. Essa história é completa de acampamento mágico para jovens bruxos. Do que vocês acham da Berenice sobre essa nova série spin-off de DPA, deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.